Um minutinho, eu tô arrumando a apresentação aqui. Muito bem, a gente está no capítulo 8 do livro Caminho a Cristo. Como eu sei que tem bastante gente aí que está acompanhando a leitura e tal, até de forma antecipada, alguns podem ficar livres para participar, interromper em qualquer momento. Eu vou tentar fazer uma apresentação não muito longa, para que a gente possa ter bastante tempo aí para conversar. O título desse capítulo é Crescendo em Cristo. Bom, para a gente falar no crescimento espiritual, para a gente entender esse conceito de crescendo em Cristo, tudo começa com um processo que a gente chama de conversão. O que é a conversão? Bom, conversão é um processo em que envolve um convencimento pelo Espírito Santo de que você é um pecador e de que você precisa ser salvo e de que você reconhece Cristo como seu Salvador, e a partir daí você muda a sua mente. Vem lá do grego de metanoia, que significa justamente mudança de pensamento, mudança de mente. Você muda a sua vida, começa a andar numa direção contrária. Então, como se você estivesse seguindo em uma direção, descobre que você está indo para um caminho errado e resolve voltar. Só que esse processo ele acaba sendo diário. Você tem que, ah, vez após vez, você precisa fazer uma conversão novamente no seu caminho. Você vê que você saiu, andou em direção contrária, você precisa voltar àquela direção, né? Ah, Algumas pessoas têm essa conversão em algum momento da sua vida e depois acabam tomando outro caminho e acabam encerrando a sua vida sem voltar para a direção correta. Então, por isso é um processo que tem que ser diário. Você precisa estar sempre. A gente está no mundo pecaminoso, nós temos uma natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos sempre a se desviar do caminho correto. O que envolve a conversão? O primeiro passo envolve a convicção do pecado. Então, você precisa estar convicto, precisa reconhecer que você é pecador. E aqui tem um componente muito importante, muito essencial, que é Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz esse papel, né, de te deixar convicto do pecado. E aí vem uma parte que cabe bastante a você, que é do arrependimento. É diferente de um remorso. Então, agora você se arrepende daquele caminho que você estava tomando, e aí isso só vai ter algum sentido se você agora tiver fé que Cristo é o seu Salvador, que através do sacrifício dele, pela graça, você é salvo, você pode ser salvo. E aí está quase completa, mas falta um detalhe da conversão. Falta o chamado novo nascimento, que é quando você agora conscientemente vai lá e tome uma decisão. Então, agora você decide-se fazer uma volta no seu caminho e virar em direção a Cristo. Vai começar a caminhar na direção de Cristo. Se você puder abrir suas Bíblias aí lá em João, puderem abrir suas Bíblias em João capítulo 3 no verso 7. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui também. A Bíblia chama esse processo de mudança de pensamento, de mudança de direção, essa decisão que você toma de novo nascimento. E a principal referência que a gente tem para isso é aqui, João capítulo 3, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, quando ele encontra Nicodemos, especialmente aqui no verso 7, tá? Jesus diz ali: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então ele se encontra ali com Nicodemos, que era um fariseu, era uma autoridade judaica, e ele pergunta para Deus, tá? Diz que ele reconhece a Jesus como sendo filho de Deus, e ninguém poderia fazer o que Jesus faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus diz para ele que, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
Então, ele exige ali um novo nascimento para que a pessoa possa ver o reino de Deus. E então, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo, nascendo velho, voltar ao ventre materno e nascer novamente? Então Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então aqui a gente tem o contexto desse novo nascimento, que indica que nada mais é do que essa mudança, né? Agora você está convencido de que você depende de Cristo, então você tem aí o processo de conversão quase completo. O importante é que ele vai precisar ser diário, porque em todo momento você pode cair aí. Tá? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, Coríntios 5, 17, a gente lê o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então agora é uma nova vida, você é uma nova criatura. E vem esse conceito do novo nascimento. Tá? Bom, isso tem um ponto marcante, um ponto muito importante, mas importante também é que, conforme a gente viu aí logo no início do capítulo, a conversão, esse processo, o novo nascimento, ele é o início de uma jornada, não é o fim, apenas o início. E pessoas que frequentam a igreja há bastante tempo, muitas vezes têm pouca paciência e bastante crítica com pessoas novos conversos. Tá? Ah, por quê? Porque elas estão acostumadas com, principalmente com um volume grande de conhecimento, e aqueles novos conversos ainda não têm não só esse volume de conhecimento, mas não têm uma certa experiência espiritual ainda. Então eles já nasceram, mas eles ainda não atingiram uma maturidade espiritual. E por causa disso é muito importante a gente sempre ter a consciência de que existem pessoas com diferentes níveis de maturidade, níveis de conhecimento. Isso não significa que eles não estão conversos, que eles não aceitaram a Cristo, que eles não estão salvos, não estão em direção à salvação. Isso é um ponto muito importante em termos de convivência quando você está estudando e quando você está atuando em uma igreja. Bom, e aí vem o principal ponto aqui, que seria a relação entre o nascimento e a maturidade. Uma vez que você nasceu, no princípio você está salvo. Se nasceu novamente, significa que você está salvo, porque você está andando em direção a Cristo. Quando você está andando em direção a Cristo, você está salvo. Tá? Mas você precisa lembrar que nós estamos aqui num mundo falho, nós estamos em um corpo com natureza pecaminosa e nós podemos cair a qualquer momento. Mas o que que é interessante? Interessante é que não pode haver simplesmente esse movimento aí de virar-se na direção de Cristo, mas você precisa progredir. Existe essa caminhada. E aí vai havendo um crescimento. Quanto mais você se aproxima de Cristo, nós dizemos que mais você cresceu em Cristo. E isso acontece da forma com que a gente observa na natureza. Tá? Nós temos uma plantinha, ela vai lá, a semente germina, sai ali um brotinho, começa a soltar as raízes e vai crescendo. Chega um momento que começa a produzir flores e frutos. É isso que a gente espera na vida de um cristão. A gente espera que ele produza frutos, chegue ao ponto de produzir frutos. Tá? Mas você enxergar você mesmo produzindo frutos pode ser um processo bem lento. E é interessante a gente ver que cada espécie animal e vegetal cresce num ritmo diferente, numa velocidade diferente, num tempo correto para aquela espécie. Cada pessoa, cada cristão também tem o seu ritmo, o seu tempo de crescimento. E interessante que esse crescimento é algo progressivo e contínuo. Isso fica bem claro na Bíblia. A principal passagem a esse respeito que a gente pode ler ali é Marcos capítulo 4, os versos 26 até o 29. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos lá para o verso 26
Aqui nós temos a chamada parábola da semente, né? Temos a parábola do semeador e também a parábola da semente, onde Cristo, diz: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então a gente vê aí o processo, né? Então a terra, ela naturalmente, se a semente está na terra, a gente espera que ela cresça. Isso é um processo que deve ser natural. Então, da mesma forma, todo aquele que se tornou cristão, você espera que ele tenha um crescimento em Cristo. Todo aquele que se converteu, espera-se um crescimento de forma natural, um crescimento cristão. Tem as etapas aí. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga e assim por diante. É isso que a gente espera também. Espera que você vá sendo transformado continuamente, né, de forma progressiva ao longo desse processo. Nós temos aí outras passagens que nos ajudam a entender isso, essa questão aí de ser algo progressivo. Você pode ver, por exemplo, Efésios 4, 13 a 15 e Salmos 1, os versos 2 e 3, especialmente, né, em que ele diz que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no tempo certo dá o seu fruto. Está bem claro ali, no tempo certo dá o seu fruto. Tá? E assim a gente espera algo progressivo nesse sentido. E é interessante também que em cada fase do processo de crescimento você tem demandas diferentes. Isso é um ponto bem importante que possivelmente você já tenha se dado com alguma passagem bíblica em algum momento da sua vida que não tenha feito sentido nenhum, agregado nada para você, ou que você não tenha conseguido entender. E posteriormente aquilo pode ter feito sentido. Existem ah, conhecimento, parte do conhecimento, especialmente com relação ao conhecimento, que a gente pode associar como sendo como um alimento sólido. E outros que a gente pode, que seria o mais básico para manter a sua vida, que a gente pode associar ali com o leite. Então nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Interessante que ele fala aquilo ali primeiro. Então, desejem ardentemente, como crianças, o genuíno leite espiritual. E no verso seguinte ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, tudo tem uma ordem aí. Você precisa reconhecer a Deus, reconhecer que Ele é bondoso e aí desejar esse alimento. E lá em 1 Coríntios 3, verso 1 a 2, é uma das principais passagens que mostram essa questão aí do alimento, comparado com o alimento espiritual, comparado com o alimento para o nosso mantimento físico. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então aqui a gente vê que existe a cada etapa, aí você vai precisar de mais alimentos, de alimentos diferentes. Tudo começa com o mais básico ali, com o leite. Primeiro você precisa ser apresentado a Cristo e sempre ao longo aí da sua trajetória você vai crescendo mais, chegando mais próximo de Cristo. Quando a gente pensa no crescimento espiritual, nos dias de hoje, é interessante a gente ver o que a nossa cultura hoje impõe para a gente, né? Ela quer que nossas crianças cresçam, primeiro de tudo, numa cultura de imediatismo. Então, a nossa fonte de informação são vídeos cada vez mais curtos, coisas que precisam chamar a sua atenção em poucos segundos, né? A resposta tem que estar imediata ali. A gente vai desacostumando de guardar coisas na memória, porque nós temos noção de um acesso muito rápido à informação e a gente quer pegar o celular ali e ter a informação que a gente precisa imediatamente.
Da mesma forma, a gente quer soluções imediatas para todos os problemas. Nós somos criados numa cultura de liberdade e essa liberdade ela é um tanto quanto confusa, especialmente para uma criança que está crescendo. A gente é educado a crescer dentro de um sistema em que a gente deve buscar independência e autossuficiência. Mas parece que a gente acaba ficando dependentes de coisas cada vez mais variadas e diferentes. A espiritualidade, ela é tratada de forma geral como sendo algo importante, mas que não necessariamente tem que estar ligado a compromisso. Espiritualidade é importante, mas religiosidade, religiosidade nem tanto, né? E tudo dentro do relativismo. O que é verdade para você pode não ser para mim, o que é bom para fulano pode ser não bom para ciclano. A verdade é relativa, né? Nada é uma verdade absoluta. É dentro disso que as nossas crianças crescem hoje em dia e que nós já crescemos dentro de algo, dentro de uma cultura baseada nisso daqui. Mas, e se a gente for pensar no crescimento cristão, no contexto cristão, primeiro de tudo, existe algum segredo para esse crescimento? Se nós temos uma semente, para que ela cresça, primeiro de tudo, ela precisa estar em um solo que vai oferecer alguma coisa para ela, né? E nós temos aqui João, capítulo 15, versos 4 e 5. Vou correr a Bíblia aqui novamente. Essa passagem a gente vai voltar a ela mais do que uma vez aqui. De João, Evangelho de João, o capítulo 15. Vamos ler ali do verso 4 em diante. Ali está escrito assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Importante aqui, sem mim nada podeis fazer, no verso 5. Então aqui mostra uma dependência direta de Cristo. Para que haja esse crescimento, primeiro de tudo, nós precisamos estar em Cristo. Não basta reconhecer uma vez que Cristo é o nosso Salvador, que é através dele que nós podemos ser salvos do pecado, mas nós precisamos permanecer ligados a Cristo. E vem essa analogia muito importante aqui da videira, né? Para que o ramo produza frutos, ele precisa estar ligado à videira. Se o ramo não produz fruto, ele é cortado e lançado fora, porque ele vai estar apenas gastando ali a energia, os nutrientes que aquela videira está extraindo. A planta ela cresce porque está viva, assim a gente precisa estar vivo. E nós recebemos vida de Cristo. Cristo morreu para dar vida a nós. Aqui tem duas outras passagens que eu acho interessante a gente dar uma passada. Gálatas 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Nós lemos o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Cristo nos deu a vida, se entregou por nós, nos amou, e agora ele é que deve viver em nós. Nós devemos cuidar para que isso seja uma realidade. Filipenses 4:13. Aqui nós lemos: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem nos fortalece? Cristo. Tudo que nós podemos por causa dele. O ponto fundamental é esse. Então, para crescermos, precisamos estar ligados a Cristo. E aqui nós temos de permanecer ligados diariamente. Se você for a Lucas, capítulo 9, versículo 23, lá então Cristo está dizendo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue
E é importante, dia a dia, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Então, aquela fé que uma vez te salvou, aquilo que você uma vez entendeu como Cristo sendo seu Salvador, precisa ser mantido. Essa aí que vem essa importância da conversão ser diária. É essa fé que vai sustentar o seu crescimento em Cristo. E para que haja esse crescimento, precisa haver essa dependência diária. E claro, existem aí alguns nutrientes que nos ajudam no crescimento. E o capítulo que a gente estudou deixa isso bem claro. A parte lá do capítulo que ah, diz respeito de como os apóstolos cresceram. É interessante os apóstolos ali, né? A gente vê Pedro demonstrando, em alguns momentos, pouca fé e depois demonstrando muita fé. Afundando quando ele foi andar na água, negando a Cristo e depois se tornando um grande evangelista e dando a sua vida pelo evangelho. Um alimento muito importante, um nutriente muito importante é o estudo da palavra, o estudo da Bíblia. E isso é importante que a gente cresça em conhecimento. Só crescer o nosso conhecimento é diferente de crescer em Cristo. Crescer em Cristo é muito mais do que isso, é algo que tem que ser prático, né? Mas faz parte crescer no conhecimento, que vem através do estudo da palavra. E nós temos a associação da Bíblia como um alimento em diversas situações, né? Especialmente lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, um principal fonte de nutrientes aqui vai ser o estudo da Bíblia. A oração te deixa conectado, ligado à videira, ligado a Cristo. E ela fortalece aí a sua sensação, a sua noção, a sua entrega, a sua dependência de Cristo. E a obediência, a Karine falou no último estudo aí bastante acerca da obediência, é um ponto fundamental. É importante, especialmente se a gente levar em consideração que o crescimento em Cristo, ele não pode ser um crescimento no conhecimento, mas tem que ser de forma prática. Então, eu preciso praticar, eu preciso obedecer. Serviço e testemunho. Bom, uma forma de você saber se você está tendo crescimento, se você está atingindo uma maturidade, é observar os frutos que você tem produzido. E às vezes é difícil a gente observar em nós mesmos, né? Mas a gente consegue reconhecer coisas, ações boas a partir dos frutos do Espírito. A gente já teve um estudo sobre isso anteriormente aí. A Karine fala muito bem acerca dos frutos do Espírito. Se não me engano, acho que foi a Karine que deu aquele estudo, ou ela comentou bastante, não lembro qual que foi. Mas o que é importante aqui com relação a serviço e testemunho? Quando a gente está ligado na videira, quando a gente está recebendo os nutrientes, nós vamos produzir frutos. Esses frutos são manifestos aqui. Comunhão. Não basta você ter uma vez conhecido, aceitado a Cristo, mas você precisa ter uma comunhão diária que isso vai te ajudar a crescer. E quando você está junto com outros crentes, isso te ajuda ainda mais. Então aqui a gente tem essa sequência aí de fatores que nos ajudam no crescimento, que estão destacados ali no capítulo 8 do Caminho a Cristo, né? E deixando aqui o que a gente acabou de ler lá em João 15, verso 5, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. E o que são obstáculos ao crescimento? O principal obstáculo ao crescimento é eu mesmo. É acreditar que que eu consigo, que eu sou autossuficiente, é desenvolver, é dar ouvido ao meu eu, a mim mesmo, né? E aí a gente tem o orgulho, as distrações, o materialismo e a autossuficiência. São os principais obstáculos para esse crescimento. Então a gente precisa eliminar a nossa autossuficiência em relação a isso. A gente não pode fazer nada sem Cristo, dependemos dele. Temos que trocar isso por uma dependência de Cristo. Devemos focar nas coisas espirituais. Devemos evitar as distrações e jamais deixar que o orgulho nos vença nessa caminhada cristã, né?
Isso é uma coisa muito fácil para que a gente tente manter uma certa imagem aí, que o nosso orgulho requer. Nós não fazemos, não cumprimos com o que seria nossa obrigação, uma vez que a gente passa a conhecer a Cristo. Vamos pensar aí um pouquinho sobre nossa sociedade aí pós-moderna e o crescimento em Cristo, né? A gente viu lá que nós temos crescido aí numa sociedade que ah, nos leva a querer autonomia, mas o que a cultura diz aí? Acredite em você, você é suficiente, siga seu coração, encontre a força dentro de si. E a gente tem diversas linhas filosóficas e religiões também que vêm baseados nisso, né? Deus está dentro de você. Mas o que que Jesus diz? Vamos lá, João 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não adianta, não existe nenhuma possibilidade de você produzir algo valioso sem Jesus. Então, ao invés de autonomia, nós devemos nos tornar dependentes de Cristo. Busca constante por novidade versus perseverança. O que a gente mais quer hoje é novidade e acesso a novidades de forma mais rápida, né? Então, é aquela questão: vídeos curtos, informações rápidas, resultados instantâneos, tudo tem que ser novo e muito estimulante. Enquanto o que a gente viu ali sobre o crescimento em Cristo é que ele é semelhante a uma planta, então cresce no seu tempo, tá? A planta cresce lentamente, silenciosamente e quase que imperceptivelmente, né? Se você olha ela, volta no dia seguinte, olha de novo, parece que você não notou nada de crescimento ainda, tá? Ela já cresceu ali, mas você não notou. Esse crescimento ele é progressivo, né? Não é nada instantâneo. Então você deve perseverar naquilo e não querer que tudo seja imediato. É comum pessoas abandonarem a fé por causa disso. Eu descobri aquilo lá fez sentido para mim, mas eu não consegui chegar no nível que eu queria chegar. Não, eu não me desenvolvia naquela fé, né? Precisamos ter persistência nesse sentido. E aqui vem outro ponto interessante também. Ah, na nossa sociedade atualmente, o que fica é construa a sua identidade. Mas Deus, Cristo, nos dá uma identidade nele. E a gente quer trocar ela por essa identidade que nós vamos construir de acordo com a nossa vontade. Ao invés de aceitar a vontade de Cristo para nós, quero colocar, aí vem aquela questão de colocar o eu de novo. Então, na narrativa pós-moderna, nós temos aí, você precisa descobrir quem é. Só que isso vira um projeto permanente, porque você fica mudando. A hora que você está achando que você está descobrindo quem é, você, na verdade, você estava construindo um personagem para você, e aí você percebe que aquele personagem não fez sentido para você, agora você vai em busca de um outro personagem, e isso torna-se um projeto de vida permanente tentar descobrir quem você é. Enquanto o crescimento em Cristo, a Bíblia afirma é que nós somos filhos de Deus, nós somos perdoados pelo sacrifício de Cristo, nós somos amados em Cristo. Então, a gente consegue encontrar a vontade de Cristo para nós. A gente consegue encontrar a nossa identidade em Cristo. De forma resumida aqui, que a cultura atual nos coloca é que nós devemos confiar em nós mesmos, construir a nossa própria verdade, buscar o crescimento por meio do esforço pessoal. Tudo depende apenas de mim, né? E é interessante que, por outro lado, a culpa não é minha. A culpa de tudo que acontece, nada é minha, nenhuma parcela é minha, mas tudo é por mim mesmo que eu vou conseguir. Já o Evangelho, o que que ele diz? Que nós devemos reconhecer a nossa necessidade, depender diariamente de Cristo e permitir que Ele produza em nós uma transformação, e essa transformação nós jamais conseguiríamos realizar sozinhos. Ou seja, a dependência total de Cristo para que a gente possa, é, aí sim, realizarmos algo que seja importante, para que nós possamos aí sim ter uma transformação. Essa transformação, ela ah, vai nos surpreender como for possível. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, nós lemos lá: estou plenamente certo
de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se você estiver ficando impaciente com o seu crescimento em Cristo, ou até mesmo com o seu crescimento em conhecimento, não estou conseguindo compreender o que eu estou lendo, não estou conseguindo praticar o que Cristo me pede, mas estou fazendo o que o eu mesmo estou pedindo. Sempre volte-se para Cristo, sempre volte-se para Ele. E Paulo disse isso daqui, disse que ele estava plenamente certo de que quem começou uma boa obra em nós vai completá-la até a volta de Cristo. Então, além de tudo, nós temos essa promessa aí, essa certeza da fé de Paulo, né, de que Deus tem essa obra, se nós nos colocarmos nas mãos dele, ele vai completá-la. É aquela metáfora lá do vaso, né? O oleiro, ele pode remoldar, reconstruir o vaso. Então, não importa se você se desviou uma vez ou mais do que uma vez do caminho para o qual você foi convertido uma vez. Você pode sempre voltar e Deus tem a capacidade de finalizar essa obra em você, tá? O processo artístico aí de finalizar essa obra que ele começou com você. E claro que tendo esse conhecimento acerca do crescimento em Cristo, de como que nós podemos fazer para evitar atrapalhar o nosso crescimento, o que que nós podemos buscar para ajudar o nosso crescimento. Isso pode ajudar bastante na jornada cristã. E aquele alvo que a gente tem é sempre de que a gente possa produzir frutos. Tá? Se você consegue perceber que você está produzindo frutos, quer dizer que você está atingindo maturidade cristã. Se você nota que você está bastante longe, tenha perseverança. Tá? Você precisa ter perseverança. E toda vez que você cai, você se desvia do caminho, que você anda na direção contrária, você precisa agora retornar, que você vai continuar, vai voltar a crescer, vai voltar a ter a sua proximidade cada vez menor, a sua proximidade cada vez maior, a sua distância cada vez menor de Cristo. Cada vez a gente vai ficando mais próximos de Cristo. Esse processo que a gente chama de santificação. Então agora você vai começar a refletir cada vez mais e nunca de forma total, enquanto a gente estiver nesse mundo pecaminoso, mas cada vez mais você vai refletir o caráter de Cristo na sua própria vida. Bom, agora vamos passar para vocês. Eu quero ouvir a participação de vocês. Tá? Como você tem enxergado o crescimento em Cristo na sua vida? Como vocês têm crescido como cristão? Como você tem observado o seu eu na sua vida? Ele tem te atrapalhado de crescer ou não? Você tem se colocado como dependente de Cristo, ou muitas vezes você tem se imaginado autossuficiente, tentado fazer por você por ser mais rápido, ou tentado fazer por você para agradar a sua vontade. Tenha vontade de perguntas, participações, contribuições. Com vocês agora. O Rodolfo estava brincando outro dia, né? Que na verdade depende muito da hora do dia. Até umas 9 horas da manhã, tá tudo entregue para ele. Às 10 horas, eu tô super forte e dependo só de mim. Aí depois às 11 horas a gente volta mais um pouquinho com ele e assim vai o dia inteiro. Ai, por que que a gente não consegue entregar de vez, né? Pois é. Seria muito bom se fosse assim, uma vez a gente entregou e agora ele toma, não devolve mais, né? Mas aí vem a questão do livre-arbítrio. Então, É, ele vai sempre te deixar livre. Ele quer que você esteja ali por amor. E a gente tem alguém competindo também, né? Tudo nos chama a nossa atenção ali, tudo que nos agrada, a gente quer ir atrás também. Mas é uma coisa bem interessante essa evolução ao longo de um único dia, né? Um único dia você oscila bastante aí, quanto você está próximo, quanto você está indo em uma direção e quanto você está voltando em uma direção contrária. é E incrível. pois é, importante é bom você
toda vez que estiver consciente disso, que você andou na direção contrária, volte para a direção correta. Né? Tem um caso, um acidente do voo da Varig que caiu lá no Amazonas, um caso clássico aí, um dos acidentes que chamou bastante atenção, os acidentes aéreos que chamou bastante atenção na história da aviação brasileira, que os pilotos eles tomaram a direção errada por causa de uma mudança no sistema de navegação deles. Lá eles inseriram o número errado e foram para uma direção errada. E eles estavam sobrevoando a Amazônia, e eles tinham que ter ido para leste e foram para, se não me engano, o sudoeste da Amazônia, alguma coisa assim. E foi passando o tempo, eles já deveriam ter chegado e não chegaram. Então, o que o copiloto disse, a primeira coisa que ele falou para o piloto é: vamos voltar. A regra é: se você não encontra o seu destino, você deve voltar. E então era só tomar a direção contrária, o vetor que eles tinham seguido, e voltar, né? E naquela hora o piloto ele assumiu um papel de autoridade em relação a ele. Você não tem experiência, não tem horas de voo, eu que sei o que a gente tem que fazer. E eles continuaram e acabou o combustível do avião, e o avião caiu lá na selva amazônica e por muita, por, por uma, por várias condições ali, tanto do local do voo quanto da forma que foi conduzido ali, a maioria dos passageiros sobreviveram, incluindo o piloto e o copiloto. Tá? Mas durante o tempo de espera, durante a queda, apenas uma pessoa faleceu. Durante o tempo de espera, outros 11 faleceram ali até que chegasse o resgate. Mas olha só, ele ficou consciente de que ele estava numa rota errada. Ele, ao invés de tomar a decisão de voltar, né, e se manteve voando ali, tentou procurar ali por meios próprios, encontrar alguma outra opção que não fosse o retorno. Né? É isso que é importante, que a gente sempre que você ficar consciente de que você andou na direção errada, volte-se. Né? Bom exemplo, adorei. Rodolfo, você pode, por favor, repetir as três. Você pôs três itens, não é? Que Que foi isso? eram que ajudam o crescimento, qual? O da, Logo no comecinho que você falou, acho que é vamos ver. o conhecimento. É. Aqui é sobre a conversão. Acho que é Esses aqui? isso. Não, antes disso. Aí, deixa eu ver. Não, não, antes. Aí, isso. Então, para conversão, o que você quer dizer com conversão? É essa coisa de voltar? É isso? De voltar para. Isso não é exatamente de voltar, porque se você nunca andou na direção de Cristo, você ainda não conheceu a Cristo, tal, você ainda não andou nessa direção. Né? Então é ir em direção a Cristo. A conversão é o processo de você ficar voltando sempre em direção a Cristo. Então imagine uma pessoa que nunca teve conhecimento de Deus, de Cristo e tudo mais. O que envolve, o que está envolvido aí? Primeiro, você tem que estar convicto do pecado, porque senão não tem do que você se arrepender, do que você se converter. Né? Então, esse papel aí é quando você começa a perceber que existe algo errado. Né? Não está certo do jeito que as coisas estão na natureza, na sociedade, onde você está, tem algo errado. E aí, o papel aqui de te convencer nisso é o do Espírito Santo. Né? O que nós cremos é que ele é que provoca em você essa percepção de que há algo errado. É essa E palavra que eu queria, essa percepção. isso. Como é que você percebe? É com a ajuda de Cristo? É isso que você está dizendo? Então, a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Espírito Santo é que Santo. te dá essa percepção. Né? A gente costuma falar aí que nós temos uma consciência, né? Uma consciência pesa na sua consciência. E Ou seja, é isso, é nesse processo, dentro de você, nos seus pensamentos ali, você começa a perceber, isso daqui não é bom, isso está errado, eu fico triste com isso não faz bem. Então aí é o Espírito Santo trabalhando em você. Né? Então agora vem aquela necessidade, você precisa encontrar algo para esse vazio que você está sentindo ali. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ele te convencer de que aquilo está errado. Né?
e te levar em direção a Cristo. Então, a hora que você percebe que você faz ações que são erradas, que não são corretas, agora você vai se arrepender, você vai querer mudar. Então, até aí, o principal é o trabalho do Espírito Santo. E, a partir daí, agora você tem o que cabe a você, que agora são decisões suas. Então, o Espírito Santo vai te guiar, uma vez que você vai pedindo, a gente crê que Deus vai ajudar você a obter conhecimento. Então, alguém que está próximo a você pode agir, diversos fatores aí podem agir para te ajudar a encontrar a Cristo. Agora, cabe a você a decisão por buscar a Cristo, por se entregar, por aceitar. A gente tem Não, ali a perfeito. salvação, que é ofertada, que é de graça, agora cabe a sua decisão. Então, esses aí Não, são os passos, né? O primeiro deles é essa percepção. então, aí, assim, individualmente eu consigo entender perfeitamente esse raciocínio. Ah, a minha dúvida é coletivamente, como é que a gente. Coletivamente. Só me esclarece um pouquinho melhor aí o que você quer saber coletivamente. Eu acho que E a Não, assim, primeiro de definição tudo, de a certo e conversão errado, é que um ponto aí é que a conversão ela é um processo individual e a salvação também é um processo individual. Então, isso acaba sendo um processo de cada pessoa. Agora, você quer dizer assim, como que isso pode acontecer em uma sociedade, por exemplo? eu acho que eu entendi que ela está falando definição de certo e errado. É não, isso? Não? não. Não, agora que você falou, eu entendi. Que isso é um processo individual, né? Isso. Individualmente. Tá bom. Tá, entendi. Eu acho que um. Desculpa, você ia falar, Rodolfo? Não, não, pode falar. Né, eu acho que no final do capítulo tem o exemplo da história de João. E ali eu acho que tem uns elementos que estão, né, em linha do que você está pedindo, ô Sil. Ela descreve, por exemplo, João, o discípulo amado, foi aquele que melhor refletiu o caráter de Cristo, né? O caráter, a semelhança com o Salvador. Só que ele não possuía esse caráter amável. Ele era arrogante, ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. E Jesus não chegava para os discípulos e falava: Ó, você tem que melhorar nisso, 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 nisso. Chegava para Pedro: Ó, você é muito impetuoso, blá, blá, blá. Nada. Jesus não fazia isso. Mas como é que esse processo começou a acontecer na vida dele? Para quem está com o livro aí na página 47. Mas ao manifestar-se o caráter daquele que é divino, ele viu a própria deficiência. Então, é nessa comunhão, nessa proximidade, nesse relacionamento com Jesus, que a gente olha para nós, ou se enxerga a nossa deficiência. Cada um tem as suas. E reconhecendo isso, humilhou-se. Então, é no convívio com Jesus que ele, olhando como era Jesus e olhando para ele, ele reconheceu essa deficiência e se humilhou. Aí a força, a paciência, o poder, a ternura, a mansidade, a mansidão que ele contemplava diariamente na vida do Filho de Deus enchiam sua alma de admiração e amor, dia após dia. Então não é um processo que é, né, assim, instante. É como o Rodolfo falou, esse novo nascimento, esse processo de conversão, ele acontece ao longo da nossa vida, né? Então, dia após dia, seu coração era atraído para Cristo, até perder de vista a si próprio, por seu amor ao Mestre. Seu temperamento, olha a mudança aqui, né? A conversão. Seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou seu coração. O poder do amor de Cristo realizou a transformação de seu caráter. Esse é o resultado da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza é transformada, é de dentro para fora. O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjugam a alma e elevam os pensamentos e desejos para o Deus e para o céu. Então, eu acho que eu vejo muito isso na experiência, né, de João e de todos nós. Quando a gente tem tempo, ou dedica tempo, ou a gente decide, como o livro falou lá no começo, né, exerce o poder da vontade e decide pedir para que Deus faça essa transformação em nós e colocamos e gastamos ou investimos um tempo diário para estar com Ele, para estar, né, num processo de comunhão com Ele,
que tudo bem, como a Roberta falou, começa no início do dia, tal, mas depois a gente vai para o dia a dia, vai para as coisas, tal. E essa ligação com Jesus deve permanecer ao longo de todo o dia. É esse processo que faz a gente enxergar a nossa própria deficiência. Então aí eu vejo áreas da minha vida que eu nem tinha noção que elas estão desconectadas da proposta de Jesus para mim. Então aí entra o arrependimento. Eu tenho a convicção do meu pecado, o meu arrependimento, exerço fé em Jesus e ele me renova. Assim, mas é um processo de toda a vida, né? Mas, Fábio, aí eu penso em Pedro, né? Nem se está falando. Uhum. Pedro, aquela coisa impetuosa, né? Aquela coisa, fervor, né? Mas ele é o cara que, assim, lembro, quando na ceia, ele falou, não, eu morro por você. Imagina, você vai morrer. Eu Uhum. morro, né? No teu lugar. Uhum. E aí, ainda Deus, Cristo ainda falou para ele, não, você vai me negar 3 vezes. Mas, né? É, Jamais, jamais eu vou fazer isso. eu cheguei. Ele foi lá e negou. É, e só muito de. Quando eu falei do coletivo, acho que era um pouquinho isso que eu estava pensando na minha cabeça. Aí depois, quando Jesus volta, a gente não vê o que acontece, né? Não sei se ele se arrepende ou não. Bom, aparentemente sim. Mas quando Jesus depois começa a falar para ele, ó, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, 3 vezes? E aí, qual que era a resposta? Vai lá e cuida do meu pastoril. Assenta os meus filhinhos, né? Isso, isso. Então, é isso que eu estou pensando, assim, que embora você fala, você toma essa decisão, como o Pedro, mas ele vai lá na hora H, ele rejeita, né? Aí E ele sabe o só, que é pior, ô Sil? perdão, Não, é isso mesmo. Ele nem tinha noção de que ele era um covarde. No fundo, então, essa é a palavra. mas Ele aí, não tinha noção disso. isso, Hum. mas aí depois, quando eu entendi que, assim, esse arrependimento veio, assim, como agir, que nem você falou de frutos, né? Como é que você, essa maturidade de ligação, quando ele vai lá e fazer alguma coisa coletivamente, não é isso? Assim, entendeu o que eu quero dizer, Rodolfo? Hum, entendi. O que você está querendo Pega, dizer pega é a tua quando as outras pessoas cruz, estão vendo o que você está fazendo, né? É isso não, que quer dizer, desculpa, expor para as outras pessoas, ou seja, fazer em público, não, que se torne pública essa conversão. não, o que eu quero dizer quando ele fala, pega a sua cruz e me siga, Isso. é nesse sentido de você fazer algo pro bem pro coletivo e não só o individual, entendeu? Assim, não. A parte aí do coletivo, isso é intrínseco em toda a vida cristã, né? Exato, Então, é, isso, não é só para você o bem, é para tudo. exato, E isso vem bastante daquela parte ali que o próprio livro descreve ali, que eu coloquei ali também, que tem a parte do testemunho e serviço, né? Então, uma vez que você se converteu, uma vez que você está crescendo em Cristo, você vai estar produzindo frutos, e esse produzindo frutos que seria isso aí, fazer algo pelo coletivo, né? Algo pelo entorno aí. Agora, qualquer pessoa que esteja aí produzindo frutos que você acha incríveis, que você admire a espiritualidade dela, assim como Pedro ali, ela está suscetível a cair também, né? Da mesma forma que Pedro, que não acreditava que ele pudesse negar a Jesus, chegou lá e negou ele 3 vezes ainda, e depois que caiu em si, né? Da mesma forma, a gente pode esperar que isso possa acontecer com qualquer um de nós, qualquer cristão, né? Qualquer pessoa que você admire bastante, está sujeita a cair também. Da mesma forma que qualquer cristão tem o potencial de produzir coisas maravilhosas aí socialmente, né? Também podem vir desastres aí. Ô Rodolfo, você sabe que isso é uma coisa que sempre veio na minha cabeça, esse ponto que a Sil falou, né? Tem alguma coisa que apareça mais do que o não temas na Bíblia? Boa pergunta, mas não temas aparece muito mesmo na Bíblia, né? E Porque eu fico pensando que foi por o medo, né, que paralisou todos os discípulos que estavam o quê? 3 anos ali seguindo. Eu sempre bato, fico pensando nisso, né? É uma coisa que aparece muito na Bíblia. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar na confiança com ele, né? Ele falando, não temas, não temas, não temas, não.
porque é de se assustar mesmo, né? Que todos eles falam, né? De repente negaram. É um medo mesmo, né? Sim. Eu sei que tem uma crença aí que, se eu não me engano, não é verdade, mas o pessoal falava aí que a expressão não tenha medo ou não temas aparece 365 vezes na Bíblia, todos os dias do ano. É uma Mas crença isso? isso é esse número exato é uma crença popular, tá? Ah, Mas ela aparece vezes demais. Eu estou até procurando aqui no Google ver se eu acho alguma coisa. eu acreditava nessa crença, gente, Aqui, porque ó, todos os lugares que eu procurei falavam a estudos de mesma concordância. coisa. Estudos de concordância bíblica mostram que a expressão exata não temos ocorre cerca de 113 vezes no total, tá? Então não é as 365 vezes lá, mas realmente é muito dita, né? E colocar medo na gente é uma estratégia muito utilizada para controle, né? Até qualquer ser humano que queira controlar outro, ele vai tentar controlar pelo medo. E o que a gente mais tem na Bíblia ali, o que a gente tem demais na Bíblia, né? É não temas, não temas e tenha confiança em Cristo. Mas é interessante isso, porque esse é o segundo sentimento estranho que apareceu na humanidade. Vem lá do Jardim do Éden o negócio. Porque a desconexão de Deus, quando Adão e Eva pecam, a desconexão de Deus teve um primeiro sentimento que surgiu. Lembram? Quando Adão, Adão, onde você estava? O que ele responde? Porque estava nu, então, vergonha, porque ele percebeu, né, alguma coisa mudou, a desconexão de Deus, vergonha, porque eu estava nu, tive medo. Então, a desconexão de Deus nos deixa totalmente desamparados, né? E aí esse desamparo produz medo, porque é o que o livro falou muito, né? O permanecer em mim. A ilustração que o Rodolfo trouxe da conexão do ramo, né, no tronco. Só tem vida espiritual, assim como a vida física, né? O ramo só tem vida porque ele está conectado na videira, no tronco, né, da árvore. Da mesma coisa, a vida espiritual só existe, nós, os ramos, só temos vida espiritual se estivermos conectados na videira. E essa conexão na videira que elimina os medos, mesmo vivendo com todos os desafios e as dificuldades que a gente tem, né? E aí, pegando o gancho da Sil, na última página do capítulo, eu acho que ele fala um pouco isso, Sil, do que você estava mencionando do coletivo, falando sobre os discípulos, né? Depois que Jesus vai e manda o Espírito Santo, daí por diante, por meio do Espírito Santo, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele passou a ser mais íntima do que quando ele estava pessoalmente com eles. E aí, olha só, a luz, o amor e o poder de Cristo que habitava neles se refletiam em sua vida, de modo que as pessoas, ao vê-los, ficavam admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, esse grau, esse nível de permanência ele aflora de forma não intencional para outras pessoas. Essa pessoa esteve com Jesus. E aí o coletivo é impactado, entendeu? Pela nossa experiência individual, isso impacta no coletivo. As pessoas veem Jesus em nós. Faz da mudança, né? E não preciso falar. Às vezes eu nem tenho consciência. Isso aflora. João nem percebeu, Sabe, mas ele chegou no nível. Ele foi o que mais, né? Chegou. João, 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 foi o que né? mais entendeu assim as profundidades do amor de Jesus. Mas sabe que às vezes me dá uns trecos na cabeça, assim, quando eu penso na graça. Porque pela graça, eu não precisaria fazer nada, não, não. Não é? Não, É isso, dá uma é isso. coisa assim, né? Quando eu paro pra pensar nisso, assim, né? É meio O Então, que que é a graça? o problema não é o que você não faz que te impede de ser salvo. É aquilo que você faz por você mesmo. sim, sim. E que é o problema. E Ninguém vai se é, perder pelo que fez ou deixou de fazer. Nós vamos nos perder pela graça que nós rejeitamos. rejeitamos, Esse é o exatamente. ponto de perdição. Então, e aí vamos continuar no raciocínio. O que que é a graça? É um presente. É eu entender que eu tenho uma dívida impagável, impagável,
e que Jesus veio e pagou por mim. Isso é Tudo. graça. Quando eu entendo isso, quando eu entendo isso, naturalmente eu vou ser o quê? Atraído para ele. E quando eu sou atraído para ele e desejo no meu dia a dia passar mais e mais tempo com ele, que é o permanecer em mim, naturalmente o meu coração vai sendo mudado, porque eu vou vendo o quão imperfeito, o quão estranho eu sou, a minha natureza é diante da natureza de Jesus. Então essas áreas da minha vida vão sendo alteradas, vão sendo modificadas. Vou dar o exemplo da Roberta, ela comentou logo no início. Por que que ela está decidindo parar de fumar? Alguém falou para ela, ó, você tem que parar, você tem. Não, vamos, muda de assunto, por favor. Tô Não, mas brincando. tá tudo É bem, só um Ciro. exemplo. Tô Um brincando. outro, Tudo vou dar um outro fala, exemplo. Por viu? que que eu decido parar de, sei lá, eu vou dar um exemplo meu agora. Porque eu vou decidir voltar para a academia. Esse é um problema que eu tenho, eu sei, É sempre o problema do sei Fábio, disso. coitado. Fábio, a gente vai E orar forte depois para você voltar para por academia. favor, jejum e oração, porque não é fácil. Eu sei que se eu continuar numa vida sedentária, eu tenho uma influência familiar, que meu pai faleceu muito parecido com o marido da, Rafaela. Rafaela. da Rafa. Hum. Meu pai não tinha 60 anos, então eu tenho um componente familiar perigosíssimo. Eu sei de tudo isso. Então, essa é uma área da minha vida que é só Deus da casa, entende? Que eu preciso no dia a dia, que ele vá me convencendo de que meu corpo é o templo do Espírito Santo, no fundo é isso. Então eu preciso cuidar dele. Que eu ofereço a ele por meio do meu corpo seja uma adoração, seja um culto vivo a ele, né? Então, é por aí que a gente vai. Hum. Agora, por que que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a graça? De graça, é só aceitar, né? Mas a gente quer fazer alguma coisa para ser salvo, né? Por quê? Vem aí o medo, a questão do medo, né? Que a gente vê ele aparecendo a primeira vez ali logo depois do pecado. E o medo é interessante que você nasce só com dois medos, né? Tem só dois medos que são considerados inatos, que é o medo de queda e o medo de sons altos. Com esses dois medos o bebê já nasce. Todo o resto ele aprende esses medos. E que medo que é esse de aceitar a graça? É aquele de qualquer negócio que você vai fazer que o cara te oferece algo muito absurdo. Então, você vai comprar um carro aí pelo valor de 50% do valor dele. Você vai desconfiar, né? Isso Expressão tem dentro. tanto lá, não tem? Oi? Não tem uma expressão que quando é muito bom, o santo Quando É desconfia. isso é, aí, quando a isso esmola é mesmo. alta, o santo desconfia. É isso mesmo. Então fica, tem esse nosso medo aí nos negócios. É mais ou menos isso quando você ouve falar a primeira vez da graça. E aí vem aquele papel do Espírito Santo ali de te mostrar que não tem outro jeito. Ou você aceita o que Cristo está te oferecendo, ou nada, você não consegue fazer nada que vá te ajudar a ser salvo. Mas a gente quer fazer alguma coisa, porque é demais isso. Aceitar e pronto, estar salvo. Mas eu só aceito a graça se eu entendo a minha necessidade dela. Porque está aí, ela está disponível. Mas se eu não entendo a minha condição, que é o começo do estudo, e os estudos que a gente fez, que todos nós somos pecadores, destituídos da graça de Deus, e o nosso caminho é o quê? A morte eterna. Quando eu não tenho consciência disso, que tudo se resume só a essa vida, e eu não sei se existe alguma coisa superior, tal, eu vou achar que eu sou uma pessoa boa, eu ouço dos meus amigos, né? Ouvia dos meus amigos. Pessoas boas realmente, que eram desprendidas, ajudavam, né? Entregavam, né? Até faziam bastante coisas aí, só que eram agnósticos, não criam em nada, assim, não tinham nada, nenhuma fé específica. E para eles estava tudo certo, então tudo se resume a essa vida, eu vou procurar ser o melhor possível nessa vida, com boas intenções, inclusive, né? Não de tentar usufruir, até passar a perna no outro e maximizar o ganho para mim, não. Pessoas assim, boas, tal. Mas tudo se resume a essa vida. Mas e a próxima? Então, se eu não entendo essa minha condição, eu não vou querer, eu não vou me apropriar da graça que está aí à disposição. Esse é que é o problema, né? Até no capítulo passado que a gente leu, falou justamente isso. Tem pessoas que praticam bem, que produzem aparentemente frutos, mas não são centradas em Cristo, né? E que vai até a página 2, né? Não, não é uma aparência de fruto bom, mas é até a página 2.
não conforme a graça e o amor de Cristo, né? E a graça, ela é fundamental, essa compreensão, né, de por que ela é necessária. E aí tem que ter uma análise da nossa condição. A gente tem que entender a nossa condição de ruptura com Deus, com o seu amor, com tudo, né? E aí faz sentido, porque senão ela se torna uma graça que hoje é muito vendida, que é um apoio psicológico. Na verdade, ela é para aliviar traumas infantis, né? De que você é aceito, que você não precisa ser rejeitado. E aí é uma graça barata que é muito vendida hoje, né? Que ela é uma graça coach, né? Que Deus aceita, assim, vamos assim, as suas projeções das suas dificuldades, dos seus conflitos, é tudo projetado nessa ideia de graça. Aí tá o paradoxo da coisa. Pode dizer, Sil, pode dizer. Não, não, tudo bem. No livro fala, em uma das páginas, para eu usufruir dessa graça, Deus pede o que de mim? Tudo. Eu preciso entregar-lhe tudo: o coração, a vontade, a disposição de servir. Só que ele me dá o que de volta? Tudo também. E Tudo. Ele da me entrega vida. tudo. É Cristo a plenitude de todas as bênçãos, o habitar em seu coração, força, justiça, esperança eterna que acaba com o medo e o poder necessário para você obedecer. Ele pede tudo, mas o que que é o tudo? É a minha vontade, é o meu coração, é a minha disposição de servir. E ele me entrega tudo também, né? E aí o que eu gosto do livro é que, né, tem a parte prática. Como eu faço isso? É tudo meio abstrato, né? Como que eu entrego tudo para Jesus? Como é que ele me dá tudo? Como é que eu permaneço nele? É meio abstrato, né? Pelo menos para mim parece bem abstrato. Mas aí tem o prático. Como é que eu faço isso? Consagre-se a Deus pela manhã. Faça-se, é uma das citações que eu mais gosto do livro. Nossa, eu ia ler Faça isso, eu tô com ele disso. na mão. Sério? Eu ia falar, eu vou ler um trecho agora. E aí você Por tá lendo um favor, a sua trecho. voz é muito melhor do que a minha. Não, leia Eu tenho um você, problema por com esse favor. livro, porque assim, eu não tenho o que não sublinhar, entendeu? É exatamente o meu problema. Por favor, leia, Karine, para Não, nós. leia você. Não, leia aí, leia aí. Aqui Eu já eu tava, estava eu ia achada. falar isso. Eu ia falar, Fábio, tem um texto aqui, tem uma Então já parte vai, manda. que eu sublinhei e eu tento gravar isso para falar de manhã. Fala, consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Amém. Usa-me. É isso. Até sugiro, escreve num papelzinho, na sua oração diária. Faça essa oração. A gente vai ver como a mudança vai acontecer assim, de forma imperceptível. Essa proximidade, esse amor, assim como aconteceu com o João. O João é o exemplo de quem fez isso, né? É, como que a gente vai começar a enxergar áreas da nossa vida que a gente não tinha noção, tipo o Pedrão lá. Ele achava que ele era o corajoso, a mesmo ímpeto que ele tinha para puxar a espada lá do cara que veio prender Jesus e cortar a orelha do cara. Ele descobriu depois a covardia que ele teve de uma moça que falou: Ah, você, pelo teu sotaque, você deve ser lá do norte da Galileia, você deve ser dos dele. E aí, é por isso que depois ele se arrepende, viu, Sil? Ele entendeu, ele teve convicção, caiu ali a ficha. Como eu sou totalmente dependente de Jesus, eu não consigo. E aí ele vai e ele se arrepende de forma profunda mesmo. E por isso que depois Jesus, aí como Jesus, né? Aí que vem a beleza da coisa. Jesus não estava alheio a isso tudo. Quando Jesus volta, ele vai lá e chama Pedro: Pedro, vamos dar uma voltinha. Porque Pedro estava arrasado, estava acabado. Vamos dar uma voltinha. Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Não, Pedro, você me ama. E a palavra que Jesus usa no grego é o amor aquele de Deus mesmo, né? O amor de Deus. E ele responde: Claro que eu te amo. Mas no grego tem uma outra palavra que não é esse.
E aquele amor imperfeito, aquele amor, eu te amo. Aí Jesus, na segunda vez de novo, você me ama com esse amor aqui divino? Sim, eu te amo, mas é com esse amor pequenininho aqui. Aí Jesus muda, Jesus inverte na terceira. Pedro, você me ama com esse amor pequenininho? Aí Pedro ele fica triste e fala: Tu sabes que eu te amo com esse aqui, né? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que que Jesus fez aí? Restaurou a autoestima, o ministério de Pedro como um discípulo. Ele não passa alheio às nossas derrapadas, né? Ele está sempre disposto a nos restaurar. É muito bonita a história. É isso aí. Hum. Pois é, né? Começou a parecer que a graça dá trabalho, né? E a questão é, a graça, ela não o trabalho que dá é você abrir mão de você, isso que é, porque os dois não cabem juntos, né? Agora, o mais interessante acho que está na mesma página ali, a sequência que o livro diz: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Acho que isso daqui é o ponto muito importante, que parece que dá tanto trabalho você largar algumas coisas, na verdade, o descanso que você pode ter em Cristo, confiando essas coisas a Cristo, é muito maior, te compensa muito mais do que você se esforçar para tentar manter alguma coisa que você tem dado tanto valor ali e que pode estar impedindo, pode estar ocupando o lugar que você poderia deixar a graça preencher. Eu ainda sempre acho, e cada vez acho que tem a ver com não resistir. É não resistir. Porque ele o tempo inteiro vai estar convidando, principalmente quando a gente está indo em direção a ele. Ele vai convidar, convidar, bater na porta, mas a gente resiste, porque a gente acha que a gente vai perder, ou que a gente é apegado, e a gente resiste, né, de entregar vontade. E aqui tem uma frase que eu sublinhei, que está na outra página também, que eu adoro, que fala assim: fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. É isso, assim, que você se jogue, né? Não se resista, sei que você se perca nele. Eu acho bonita essa frase. E nessa, né, não resistir, aí tem o que a gente aprendeu lá no capítulo 5. Tem duas atitudes que dependem só de nós. E em algum momento do capítulo desse que a gente estudou, fala que só nós mesmos temos o poder de nos desconectarmos de Jesus. Nenhum outro poder no universo tem esse poder, só nós. Mas lá no capítulo 5, para essa entrega, para esse não resistir, precisa de duas palavrinhas: entrega, escolha e entrega. Eu preciso escolher me entregar. Se eu não fizer isso, Jesus fez tudo isso, mas ele não pode fazer nada por mim. Por quê? Porque ele respeita a minha liberdade de escolha. Ele não pode violar isso. Todo esse problema dele ter que vir aqui, né, como morrer, se tornar um ser humano e morrer, foi porque ele respeita, porque o livre-arbítrio, a nossa escolha individual, é um princípio extremamente respeitável, respeitado por Deus no universo. Porque se ele fizesse alguma coisa que violasse, ele vai ser acusado. Ó, tá vendo? Ele está interferindo ali. Ele não escolheu essa vida, mas ele está interferindo. Então, escolha e entrega. Eu preciso escolher me entregar. Esse é o não resistir. Olha como o livro traz as coisas práticas, né? O que que é não resistir? Parece abstrato de novo. Mas eu escolher que eu quero ter uma vida de comunhão e de crescimento em Jesus. Eu escolho, entrego, faço a minha escolha, eu faço a minha entrega a Ele, e de como que isso acontece no dia a dia, de forma prática. Consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a primeira atividade e tal. E por aí vai, né? Cada manhã, de novo, consagre-se. Entregue a Ele todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com a sua providência indicar.
Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada segundo a vinda de Cristo. Percebe? Não tem listinha aqui do que fazer, o que não fazer, aquela história toda. É esse moldar, essa moldagem da nossa vida diária pela comunhão com Jesus que vai mostrando para nós essas áreas da nossa vida que ele vai transformando. Eu não faço nada. É ele que mostra, é ele que muda, né? Então, essa é a beleza do evangelho, né? E aí tem a última frase, né, que fala do capítulo. Assim, se Cristo habitar, que é aquilo que a gente sempre fala, é um processo por habitação, não por imitação, por tentar, né? Se Cristo habitar em nosso coração, Ele operará, não é a gente. Ele operará em nós o querer e o efetuar. Porque, olha, gente, vou dizer bem a verdade, a maior parte eu não quero nem querer. Tem uns que eu falo assim, ó, eu nem quero. E trabalharemos como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo espírito. E assim, amando e nele habitando, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Né? A imagem do Rodolfo, né, da apresentação. É exatamente assim, exatamente como acontece no mundo natural. Uma sementinha colocada num solo com as condições necessárias, não tem outro caminho. O que que ela vai fazer? Vai germinar, vai florescer, vai crescer. Da mesma forma, cada um de nós, conectado com Jesus e regado, né, como o Rodolfo usou, qual a palavra você usou, Rodolfo? Não, Fertilizante, não, nutrientes. fertilizantes, Nutrientes. isso. Os nutrientes corretos, que é esse parágrafo, essa consagração diária, pela manhã de preferência, colocando os nossos planos nas mãos dele, se eu devo levar avante ou não, pedindo para que ele me mostre, esses são os nutrientes. A oração, o estudo diário, a consagração todos os dias. Não tem outro caminho a não ser o crescimento. E aí cada um está no seu estágio. Ah, mas eu Cada um está no brigo, seu hein? estágio. Ih, mas as minhas brigas com ele são Ótimo, diárias. Nossa Sil, Senhora. ele adora isso. Porque se Nossa, você está eu brigando, você está se sei, eu falo com ele, relacionando. você para. Você passa, me ouve, você falava, ele não está me ouvindo. Caramba, não, agora tá brigando demais, para. Na fase da briga. Mas é isso. Você está na briga porque tem relacionamento. Tá no relacionamento. É isso. Mas é o que a Paulo Roberta fazia também. isso. A Roberta também fala isso, né? Que é assim, é um processo, a gente começa de manhã entregando tudo, a gente sai feliz do quarto, né? Eu saio santa do quarto. Incrível, nós cheio do poder, cantando, só no louvor. Já chego ali na esquina, no trânsito que eu pego, aí parece que já é permanecer nele, né? É Esse, o permanecer nele. Aí eu queria contar para vocês uma coisa muito pessoal, mas nem sei se faz sentido, mas tô querendo falar nisso faz desde uma hora que o Rodolfo falou aí, tocou. Esse final de semana eu fui andar de bicicleta com o meu marido e ele odeia que mexe nas coisas dele, é uma coisa que eu sei. E eu mexi no banco da bicicleta, que é uma das Ixi, coisas assim top 5 essa é que ele louca, mais essa mulher, odeia. hein? Mas é doida, hein? E aí, por conta do TDAH, eu esqueci de voltar, né, o banco para posição. E eu meço com a fita, guardo no lembretes do iPhone a medida para não esquecer. E dessa vez eu esqueci de arrumar o banco. Aí a gente estava andando de bicicleta, ele falou: Esse banco da bicicleta tá baixo. Eu já até gelei. E aí ele falou: Você mexeu no banco da minha bicicleta? Eu falei: Ah, faz uns 2 meses. Ele já andou umas 3 vezes com o banco errado e não tinha percebido. E ele falou, você mexeu no banco da bicicleta? Eu falei, eu mexi. E aí ele ficou muito bravo, mas muito bravo, nível Silvana conhece, porque é sobrinho dela. Ele ficou muito bravo e começou a xingar, assim, eu vi que ele tava bravo, assim, deixei fui até mais para trás para ele xingar tudo que ele precisava xingar. Aí e aí eu falei assim, aquilo mexe muito comigo, mas eu estava errada. E eu pedi desculpa, obviamente, mas não mudava. E ainda ele tentou apertar e o parafuso estava frouxo. Aí ele andava, o banco caía. Aí então imagina, a gente estava assim. Aí eu comecei a orar para Deus falar. Eu falava, Senhor, faz um anjo apertar aquele parafuso. Faz um anjo apertar aquele parafuso, pelo amor de Deus. Aí eu fui percebendo que o anjo não apertou o parafuso. Aí eu falei assim, acho que minha oração foi errada. Aí eu voltei na oração.
E assim, o que eu achei interessante é que no passado, e eu ainda fui andando de bicicleta pensando isso, foi quase uma terapia com Deus. Que eu fui andando de bicicleta e falei assim, nossa, no passado eu nem colocava Deus nisso, eu tentava resolver de outra forma. E eu resolvia só na base do meu braço, né? Tentava dialogar, enfim, e não funcionava. Agora eu tô um pouquinho mais, sabe, acho que no crescimento aí, que eu oro. Eu pedi desculpa e fui orar. E aí eu pedi pro anjo apertar o negócio. O anjo não apertou, não. Aí eu fui orando para Deus, falando, Senhor, já que o anjo não apertou, o que que eu tenho que aprender com essa situação? O que que tem que acontecer? Me mostra, Pai, como agir nessa situação, porque eu não sei agir. Me mostra. Gente, ele me mostrou uma coisa horrorosa. Ele falou assim: o que você. Porque o que o Thiago estava fazendo era um pouquinho assim, para ele me deixar mal, sabe? Assim, mostrar que olha o que você fez aqui. Aí, assim, mostrou nitidamente na minha cabeça várias vezes que eu faço isso com as crianças. Aí eu falei, eu falei assim, Deus, o assunto aqui não era eu com as crianças, é o que ele está Era me ele. fazendo de vítima. O que ele está me fazendo de vítima é o que eu não posso. E veio assim, você faz isso. Gente, veio assim, você fez isso essa semana, você fez isso, você fez isso. Aí eu comecei a confessar que eu não. E ele xingando, e eu confessando, ele, Senhor, me perdoa, é verdade. Senhor, que coisa horrorosa, eu faço isso também. E eu falei, como que eu saio disso? Eu falei, então me ensina que é como sair dessa situação, né? Assim, ir orando, pedindo, não sei o quê. Aí ele parou pela quinta vez para apertar o negócio que não estava apertando. Aí eu olhei para ele e falei assim: você tá apertando com o negócio errado. Ele tava apertando com o negócio errado o tempo inteiro, me xingando. E aí ele percebeu que ele tava apertando com o negócio errado. Aí eu falei: você tá apertando com o parafuso errado. E aí a bicicleta ficou ótima quando ele acertou o parafuso. Então, assim, foi uma situação. Que aí depois eu fui agradecendo até a Deus, porque eu falei assim, eu aprendi a lidar com isso, vi pecados que eu também faço em relação a isso, e o Tiago viu que ele também errou. Então, assim, a gente não tem ideia, né? É uma coisa besta, mas quando a gente centraliza nele tudo, uma coisa besta do dia a dia, né? Assim, a gente centraliza nele, coisas acontecem, né? Então, assim, eu tive uma percepção de algo da minha maternidade que eu não percebia. E foi, assim, mágico para mim, entendeu? De ver que, como eu tenho essa relação com ele, sem querer eu estava passando para as crianças também. Então, assim, quantas coisas, quando a gente permite Deus e essa graça agir na gente, né? Que ele está ali de graça, só que a gente não pede ele para entrar de graça na nossa vida. Então, centralizar. Queria contar então essa experiência da minha andar de bicicleta com você. Para Muito de bom. mexer no banco. Nem toco mais. Eu falei assim, Senhor, nem mexo mais nessa bicicleta. Boa. Acho que a Por isso precisa gente de uma pode. vida para a gente aprender, né? Precisa de uma vida para a gente aprender, para a gente. É. E é cotidiano, né? E se fosse. Nossa, ainda tenho mais uns dois testemunhos, mas fica para a próxima. Mas essa semana também, assim, coisas que eu não colocava Deus no meio, né? Que você vai começando a colocar nos cotidianos, em coisas bestas. E se você permite que ele entra com tudo, tudo. E depois você fica maravilhada de novo, né? Você fala, É, olha que é, coisa, não acredito que você fez. Não Pra Roberta, às vezes eu mando, eu falo, amiga, eu tenho que te contar, que senão eu vou esquecer. Aí eu conto um testemunho de 20 áudios pra ela, aí ela guarda, aí eu conto pra ela porque ela é o backup, né? Então, amigos são pra isso, é o backup dos testemunhos, né? Então, assim, tem muitas coisas cotidianas que vão acontecendo, quando a gente muito convida ele, bom. a gente fica maravilhado com a graça. E quanto a gente não usa ela, porque a gente às vezes acha que resolve, que não precisa dele, que acha que não, tipo, ele tá super interessado com o parafuso da bicicleta e ele vai usar o parafuso da bicicleta para te mostrar coisas, para reorganizar. E é incrível isso, né? Quanto que a gente tem que usar ele no dia a dia. Ele é demais. Eu falo que eu saí cantando em paz da bicicleta, assim, sabe? Então, que Deus use a gente, que a gente permita ele entrar, que a graça dele inunde, que a gente se perca nele, né?
que cada vivência do nosso dia seja conectada a Ele, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E quando a gente convida Ele, a graça invade tudo, né? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por estar aqui conosco. Sabemos que seus anjos estão aqui, que seu Espírito Santo está conosco também. Senhor, que a gente se perca em Ti, que a Tua graça inunde a nossa vida, que a gente possa deixar a Sua graça invadir cada aspecto da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas decisões. Que a gente não resista, que a gente permita a escolha diariamente que você entre e faça a faxina necessária para a gente viver a identidade que você sonhou para a gente, a vida plena e abundante que você sonhou para a gente. Querido Paizinho, cuide de nossas vidas, das nossas necessidades, que a gente tenha a necessidade todas as manhãs de te buscar e entregar tudo em tuas mãos. Coloque essa fome espiritual em nós, para que possamos te buscar toda hora e toda hora te colocar e convidar em nossa vida, em nossos problemas, em nossas alegrias, em nossas tristezas, preocupações. Querido Pai, esteja conosco agora no restante dessa semana. Abençoe também as pessoas que vão assistir esse vídeo, as que não puderam estar aqui presentes. Abençoe a vida de cada um. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Muito bom. bom, como sempre. Muito obrigada, Obrigada, Adolfo. muito obrigada. Obrigada, gente. Esse estudo é muito precioso, né? Muito prático, por isso que a gente gosta Muito, desse vídeo. muito bom. Muito Muito bom. obrigada. O ano que vem dá pra gente fazer até de novo, de tão importante que ele é. Igual a gente sublinha 20 vezes a mesma coisa, coloca Quem que é? post-it, marca Não é a mãe três do. cores. A mãe do Léo que lê todo ano, não foi isso que ele contou? Todo ano ela lê ele, É, Quem, né? Roberta? Quem? a mãe do Mãe do Eliel Eliel. lê todo Ah, ano. verdade, ele falou mesmo, hein? Anualmente. Vou fazer a mesma Então tem coisa. esse problema, a gente quer grifar tudo, aí fica todo. É Grifado. muito bom. Gente, muito obrigada, viu? Tchau, Bom gente. descanso para Valeu, Tchau, vocês. gente. pessoal. Tchau, tchau. Tá, boa noite. Tchau.